Eu estava pensando em fazer uma coisa diferente para nossa nova maquete. Aí eu fui dar uma pesquisada por aí na internet e aí apareceu essa ideia de um viaduto rodoviário e não ferroviário. É uma coisa que tem uma cara de túnel, se a gente for parar para pensar, mas não é um túnel. Ele acaba sendo um pouco mais fácil de fazer, ou pelo menos eu achei que fosse. Na realidade, a gente tem que fazer algumas medidas e ter um pouco de bom senso para não ficar esquisito. Mas aí, primeira coisa, pensar no material. Como você está vendo aí, eu estou usando papelão. Eu acho que a maioria tentaria fazer em estireno, em princípio, ou um plástico, alguma coisa que costuma dar um acabamento melhor. Mas eu tinha mexido com papelão antes, fazendo um pouco de revestindo com massa corrida depois, e eu acho que tem uma cara que fica legal, pelo menos é a minha opinião. Vai acompanhando para ver como é que eu estou fazendo e de repente aí, depois do resultado, dá sua opinião. Se você acha que tem maneiras melhores, é legal a gente trocar a experiência. Esse viaduto é centrado nessa estrutura aí, que é o bom e velho portal de túnel da Fratesc. Eu coloquei ali para que ele pudesse ser uma referência. É, Acaba ficando bonitinho porque ele tem a curvinha bem cortada, naturalmente ele é injetado, então é um trabalho a menos para nós. Mas é claro que dá para a gente fazer com outro material, madeira, mesmo papelão. Embora eu acho que seja legal tomar cuidado, porque a gente tem que ver a altura do material rodante. Eu estou supondo aqui que ele aceita a altura de qualquer material rodante que não seja, por exemplo, uma locomotiva com pantógrafo. Aí eu acho que ele não serviria, mas de repente até serve. Seja como for, para mim tá bom assim. Como você está vendo então, essa estrutura de papelão. Aqui eu estou mostrando para vocês essa facilidade em curvar o papelão. Por dentro a gente sabe que ele é ondulado, o papelão em geral é feito assim, e isso facilita muito porque ele tem muita maleabilidade nesse sentido. A gente pode encostar, marcar com lápis e depois cortar do tamanho que a gente quiser. Depois de cortar, é só colar e eu tenho usado o Super Bonder. Mas vamos primeiro olhar para uma observação aqui. Essas partes marcadas em vermelho são as partes que precisam ficar paralelas ao tablado, para que não fique esquisito. Eu estou fazendo isso porque, se a curva não é paralela ao tablado, dá uma impressão de... Não tem viaduto feito assim, fica tudo torto, fica muito esquisito. E as medidas você também pode ver. Isso aí são as laterais, que eu fiz também com papelão dobrado. Bom, aqui eu vou estar passando massa corrida. A ideia de usar massa corrida aqui, bom, primeiro que ela vai revestir praticamente todo o viaduto. Mas tem uma vantagem. Ela vai fazer um nivelamento, ou melhor, a rampa, entre a rua, que é uma rua estreita de uns 8, 9 centímetros que eu fiz, e o próprio viaduto, que naturalmente também tem esse tamanho. Então, essa largura, né? Então, com o auxílio de uma espátula, que pode ser assim de metal, mas sendo bem sincero, eu acho que se eu tivesse usado uma espátula mais maleável, de repente de plástico, às vezes fica mais fácil. Para passar no viaduto, eu acabei passando com um pedaço de papelão mesmo. E aí a gente vai marcando. Tem um vídeo anterior que nós fizemos que está mostrando uma maneira de fazer ruas com a massa corrida. A massa corrida tem uma observação importante para se fazer também. Depois de um tempo, quando ela seca, ela reduz em volume. Ela quebra em algumas partes. Então, pode ser que você queira passar mais de uma vez. Além disso, como você vai ver, a gente ainda vai lixar depois para ficar um trabalho um pouco mais liso. Eu usei uma lixa média, mas eu acho que uma lixa fina daria um aspecto até melhor. Você está vendo aí fita dupla face. A fita dupla face ajuda a deixar uma altura para a rua um pouquinho maior do que se a gente estivesse usando fita crepe para poder fazer esse isolamento. É um pouco difícil, mas dá para fazer essa rampa usando qualquer coisa, como eu acabei de falar, como uma espátula ou qualquer coisa plana, ou qualquer instrumento plano. Veja aí como é que está ficando. Bom, então aqui, depois que eu passei a massa corrida ao longo de todo o viaduto, ele fica com esse aspecto meio esquisito, é claro, mas a gente ainda precisa lixar, como você está vendo. É legal porque ele tira o aspecto de papelão, não é? Ele tira um pouco desse aspecto e vai deixar parte do trabalho um pouco mais lisa e ao mesmo tempo vai dar textura. Aqui é um outro ângulo que dá para ver melhor, sobre a linha. Aqui eu vou começar a fazer a pintura. Eu vou usar um pincelzinho pequeno, mas daqui a pouco
você vai ver que... eu não mostrei, mas você vai querer usar um pincel mais largo em dados momentos. Ali eu estou fazendo bem perto do cantinho, eu escorei sobre essa espécie de backdrop que eu fiz aí, essa coisa azul, que é um apoio, que são laterais para a maquete, porque na hora de fazer fotografia, às vezes você não gosta do fundo. Então eu achei legal colocar dessa vez essa lateral azulzinha e a parte de trás também. Eu espero que fique legal no final. Esse é o resultado depois da pintura. Eu também coloquei um detalhe ali sobre os portais de túnel. As áreas que ainda têm impressão de papelão, você pode querer passar mais massa corrida. E aí tá como está ficando até agora. Depois no vídeo da maquete, quando eu mostrar para vocês a maquete como um todo sendo feita, a gente vai ver se houve alguma alteração, mas é improvável que eu vá fazer mais coisas. Se você está gostando do conteúdo, segue o canal, se você acha legal receber de vez em quando aí. Também se você ativar o sininho, você vai ser notificado quando houver vídeos novos. Além disso, curtir também ajuda. Ajuda a chegar a mais pessoas. Eu não estou com a intenção de ficar famoso com isso aqui não. Mas é só porque mais gente vai poder conversar com a gente sobre o assunto. Valeu!